do Senhor no Salmo 19. Salmo 19. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações, meus irmãos. Amém? Foi-nos dado um tema, o louvor que atravessa gerações. Os salmos, eles são cânticos, e estes foram escritos, a tomar, por exemplo, o Salmo 90, foi escrito desde a época lá de Moisés. Os salmos passaram pelas experiências de alguns homens, sobretudo de Davi, e vão até a época posterior ao exílio da Babilônia. O que nos mostra que a formação desse livro dos Salmos, ele durou vários séculos. Muitas gerações já passaram e nós estamos aqui hoje. Muitos séculos já se passaram e nós até hoje cantamos os salmos para o louvor da glória de Deus. Nesta noite de festa, de celebração, eu gostaria de pensar com as senhoras e com os senhores sobre este salmo, Salmo 19, e dele tentar extrair aqui algumas lições para elevar o nosso desejo de exaltar ao Senhor de todo o nosso coração, bem como de levar-nos a pensar sobre quais devem ser os temas que embasam o louvor que atravessa gerações. Meus irmãos, o texto começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus. Os céus aqui não é o céu espiritual, o paraíso. Aqui a palavra céus é o espaço onde as nuvens elas se movem e onde giram os corpos celestes. A Bíblia nos diz que os céus e tudo o que nele há proclama. Tem uma versão que diz manifesta, tem uma outra versão que diz declara
a glória de Deus. É interessante que essa palavra proclamar, ou manifestar, ou declarar, tem a ideia de uma assinatura com uma marca, como se fosse um carimbo, como se fosse um registro num cartório, algo que é oficial, algo que é dado a conhecer, é algo que é indicado. Os céus proclamam, manifestam, marcam, dão a conhecer a glória, a honra, a majestade, a riqueza, o esplendor, a copiosidade de Deus. A palavra Deus aqui é a palavra El, que é uma palavra que é especialmente, mas não exclusivamente usada para Deus. Então, meus irmãos, nós começamos a ver aqui nesse salmo a criação, as obras criadas por Deus, declarando, manifestando a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Apesar de no hebraico a palavra firmamento aqui ser uma palavra diferente, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Aqui é a ideia de que é o arco visível do céu, a abóbada do céu, é a expansão onde as estrelas e os seres celestiais habitam. O firmamento, o céu, quando nós olhamos para o céu, nós podemos ver, enxergar a glória de Deus. Permitam-me contar uma experiência que eu vivenciei nos idos dos anos 90. Eu era um jovem ainda. Eu trabalhava num escritório de contabilidade e em algum momento da tarde eu me levantei para esticar um pouco as pernas e fui até a varanda daquele prédio, que ficava ali na rua Vila Nova da Rainha, acima do supermercado, então supermercado Ideal. E ali eu estava contemplando, era mais ou menos o crepúsculo da tarde, 5 e pouco da tarde, e eu vi aquele céu magnífico, aquele céu esplendoroso, cujas palavras não existem para poder definir aquela beleza. E naquele momento eu senti a voz de Deus falar ao meu coração e revelando-se para mim como arquiteto do universo. Deus dizendo para mim: fui eu que arquitetei o universo. E quem seria o pintor, o artista que pode pintar um quadro como esse? E ali foi um momento muito particular meu, no qual eu pude ter uma pequena noção de Deus como arquiteto do universo. Foi uma experiência que me marcou. Eu tinha um pouco mais de 15 anos de idade, 15, 16 anos, e pude guardar essa experiência no meu coração até os dias de hoje. O versículo 2 nos informa que um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O versículo 3 nos diz: não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Meus irmãos, aqui nós temos uma linguagem metafórica muito bonita. O dia discursando a outro dia. Ou tem uma outra versão que diz assim: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Tem uma outra versão que diz assim: não há linguagem nem fala. Tem outra versão que diz: não há linguagem nem há palavras. No entanto, por toda a terra nós conseguimos ouvir a sua voz. Então veja que é metafórico, é bonito, é poético.
E qual é a ideia aqui, meus irmãos? É que essa metáfora, ela nos revela, ela nos mostra que através das coisas que foram criadas, através do dia, da noite e de tudo que neles há, nós podemos ver o poder, a glória e a sabedoria infinita de Deus, e também o seu cuidado providencial, que se renova a cada amanhecer nas nossas vidas, e que é mantido, e que são mantidos constantemente. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 20, ele diz o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Na sequência do texto, meus irmãos, Davi vai falar sobre o sol, e o texto nos diz, no versículo ainda número 4, a parte final: aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Meus irmãos, atentem bem para isso aqui. Tem uma outra versão que diz assim: neles em quem? Neles quem? Eu consigo inferir que neles aí ele está falando sobre o dia, sobre a noite, e ali, aí ou neles, pôs uma tenda. A palavra tenda significa lar, significa tabernáculo, significa morada. Pôs uma tenda para o sol. Vale salientar que antigamente o noivo, ele ficava, antes de sair para casar-se, ele ficava normalmente sob uma tenda, não é? E aqui a comparação do sol é uma comparação feita com um noivo que sai do seu tálamo, ou seja, do seu leito nupcial, ou seja, sai dos seus aposentos e se alegra como um herói, feliz, imponente a correr o seu caminho para entrelaçar-se com sua amada. E aqui a comparação é feita com o sol. A sua saída é de uma extremidade dos céus até a outra extremidade, e nada pode fugir, nada se furta, nada se esconde, nada se refoge do seu calor. Meus irmãos, deixe-me trazer para vocês aqui algumas informações sobre o nosso sistema solar e sobre o Sol, para vocês terem uma ideia do tamanho do Deus a quem nós servimos. O sistema solar, ele está localizado na galáxia chamada Via Láctea, é onde nós estamos. E esse sistema solar, localizado na Via Láctea, ela consiste num conjunto de planetas, e também planetas que hoje são chamados de planetas anões, e diversos outros astros do universo, como asteroides, meteoros, cometas, satélites, entre outros. O Sol, ele é a estrela central do sistema solar, e exerce um intenso domínio gravitacional sobre os demais corpos celestes. Hoje, os planetas que nós temos são 8. Plutão, que era considerado um planeta, é considerado hoje pelos astrônomos como um planeta anão. Os planetas que nós temos no sistema solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E os planetas chamados anões são Ceres, Plutão, Almeia, Makemake e Eris. Meus irmãos, eu pesquisando um pouquinho sobre o sistema solar e sobre galáxias,
eu cheguei a algumas conclusões assim que regozijaram muito o meu coração. Hoje já se acredita que existem provavelmente, escreva isso no seu coração, cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável, contendo mais estrelas do que grãos de areia no planeta Terra. Em sua maioria, essas galáxias, escute bem, elas possuem entre 1.000 a 100.000 parsecs. Eu disse, meu Deus, o que é essa palavra parsec? Parsec é uma unidade de medida, que corresponde a mais ou menos 30,9 trilhões de quilômetros. 30,9 trilhões de quilômetros. Então, essas galáxias, elas têm de 1.000 a 100.000 parsecs de diâmetro. Então, se você pegar uma galáxia de 100.000 parsecs, você vai pegar 100.000, e cada parsec significa 30,9 trilhões de quilômetros de diâmetro. E nós temos no universo centenas de bilhões, aproximadamente 2 trilhões de galáxias no universo. Nós estamos dentro de uma galáxia só, chamada Via Láctea. E elas são separadas, essas galáxias, elas são separadas por distâncias da ordem de milhões de parsecs. Se um parsec é 30,9 trilhões de quilômetros, tem galáxias que são separadas umas das outras na ordem de milhões de parsecs. Esse universo, composto por essas galáxias, foi criado pelo Deus que nós estamos aqui adorando, cultuando e servindo, o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, que abriu a sua boca e disse assim: haja, e aconteceu, e houve. E o que é o Sol nessa imensidão, nessa indescritível, inconcebível, inimaginável criação de Deus chamada universo? O que é o Sol? O Sol, meus irmãos, é formado por uma esfera de gás incandescente. O Sol é fonte de luz e calor para a Terra, e sem o Sol não haveria condição para nós termos vida no planeta Terra. Ele está localizado no centro do sistema solar, e ele é responsável pela interação gravitacional dos 8 planetas e de todos os outros corpos celestes ao seu redor. Para vocês terem uma ideia, a massa do Sol corresponde a 99,8% de toda a massa do sistema solar. Somente o Sol corresponde a 99,8%. Os outros 0,2% é tudo. O Sol é, para vocês terem uma ideia do tamanho do Sol, 99,8% de toda a massa do sistema solar. E é pequenininho o Sol, meus irmãos? É, mais ou menos. O Sol é o maior astro do sistema solar. O seu diâmetro, eu queria que você entendesse agora, visualizasse comigo. Desenha um círculo aí na tua mente. Ou imagina aquelas bolas que a gente compra no parque da criança, aquelas bolas grandes que as crianças gostam de brincar. Imagine-se agora dentro dela, dentro de uma bola daquela. E aí você, passando pelo centro daquela bola, você desenha um traço de um canto a outro. Isso é o diâmetro. O centro de um canto a outro. Isso é o diâmetro do Sol. O Sol tem um diâmetro de 1.392.700 quilômetros.
1.392.700 quilômetros. Isso corresponde a 109 vezes o diâmetro do planeta Terra. Você pega o nosso planeta, o planeta Terra, que tem um diâmetro de 12.742 quilômetros, multiplique vezes 109 vezes, você vai ter o diâmetro do Sol. Para vocês terem ideia do tamanho do Sol, meus irmãos, dentro da circunferência do Sol, caberiam 1,3 milhões de planetas Terra. O nosso planeta dentro do Sol, 1,3 milhões de planetas Terra. O seu peso, a sua massa, a sua massa, corresponde a 333 mil vezes a massa da Terra. E Deus está falando aqui para nós sobre o Sol. Obra das suas mãos. Criatura sua. É esse o Deus que o Adonai se reúne para vir adorar. É esse o Deus que nos move a sair da nossa casa para a gente vir para um templo e cantar-lhe louvores e dar-lhe adoração. Um Deus que criou o sol. O nosso planeta nem se compara com o tamanho do Sol. O Sol, nós aprendemos quando a gente é pequeno que todos os planetas giram em torno do Sol como se o Sol tivesse parado. O Sol não fica parado, meus irmãos. Ele se movimenta, como se fosse uma espiral nesse movimento. E os outros planetas girando, todos se movimentando ao redor do Sol. Isso constantemente. A Terra, os seres celestiais estão em constante movimento. A distância do Sol é perfeita. Se nós estivéssemos um pouco mais aproximados do Sol, nós seríamos queimados, derretidos, o planeta Terra deixaria de existir. Apesar de ser um astro tão imponente, tão gigantesco, ele é considerado uma estrela de tamanho médio no universo. Existem outras estrelas muito maiores do que o Sol. E aí talvez você pergunte, quantas estrelas existem no universo? Antes de responder, que ninguém tem como responder, mas deixa eu lhe dizer, a palavra de Deus nos diz que cada uma delas, o nosso Deus, o Deus que você e eu servimos, Ele conhece cada uma pelo nome. De acordo com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é muito difícil estimar o número de estrelas e de galáxias no universo. Escute bem. As estrelas não estão espalhadas ao acaso pelo universo, dizem os cientistas, viu? Mas elas se encontram aglutinadas em ilhas estelares, que são as galáxias. Ilhas estelares. Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, ela possui um númerozinho de 200 a 400 bilhões de estrelas. Só aqui, na casa da gente. 400 bilhões de estrelas. As galáxias, elas possuem, em média, centenas de bilhões de estrelas. Lembra que eu falei que tem trilhões de galáxias. Cada uma delas, em média, centenas de bilhões de estrelas. E as estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Isso resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas. Para vocês terem uma ideia, isso seria mais do que todos os grãos de areia do planeta Terra,
e se juntassem as nossas células, as células de todos os seres humanos do planeta Terra, ainda seria menos do que o número de estrelas no universo. Esse é o Deus do grupo Adonai. Esse é um Deus para quem nós devemos cantar louvores que atravessam gerações, meus irmãos. E aí, Jó, no livro de Jó, melhor dizendo, nós lemos a seguinte expressão. Se você quiser acompanhar comigo, acompanhe. Jó 9, 6, de 6 a 10. Jó 9, de 6 a 10. A gente teve uma noção da grandeza desse universo. E aí, no livro de Jó está escrito o seguinte: o que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol, e ele não sai, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar. O que fez a Ursa, o Órion, e o sete estrelo, e as recâmaras do sul. Todas essas são constelações, meus irmãos. O que faz grandes coisas e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Esse sol tão glorioso. Os meteorologistas podem dizer: amanhã vai ser sol quente, amanhã vai ser chuva. E a palavra de Deus diz: ele fala para o sol, e o sol não sai. Esse é o Deus a quem nós servimos, meus irmãos. Diante da grandeza desse Deus, a gente lembra de canções como Nosso Deus é Soberano, no qual nós exaltamos a Deus por aquilo que Ele criou. Foi Ele quem criou os luminares, foi Ele que fez separação da parte de terra para as águas, foi Ele quem criou os céus dos céus. Glória a Deus por suas maravilhas. Nós lembramos de canções que dizem: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Nós nos lembramos do Salmo 125, que diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Meus irmãos, a partir do versículo 7 até o versículo 9, nós vamos ver Davi falando sobre a lei do Senhor, sobre a palavra do Senhor. Por favor, volte os seus olhos para o texto comigo, por favor. Versículos de 7 a 9. Aqui nós vamos ver as seguintes expressões: a lei do Senhor é perfeita. Em segundo lugar, o testemunho do Senhor é fiel. Os preceitos do Senhor são retos. O mandamento do Senhor é puro. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, todos igualmente justos. O louvor que atravessa gerações tem que ser um louvor que enaltece a Deus pela sua palavra, por aquilo que Deus fez. O El Shaddai, Todo-Poderoso, El Elohim, Criador de todas as coisas, e também pela sua palavra. Aqui todas essas expressões: lei do Senhor, preceitos, testemunhos, temor do Senhor, mandamento do Senhor, são palavras que, grosso modo, significam a mesma coisa. É os preceitos, a palavra, o ensinamento, as ordens do Senhor. E aqui a palavra, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus nos revelou, é exaltado. E quando nós atentamos, e quando nós amamos, e quando nós zelamos por isso,
Nós conseguimos extrair para as nossas vidas benefícios que não existem palavras para a gente poder quantificar ou qualificar. Por exemplo, a Bíblia nos diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, e restaura a alma. Quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas que desistiram de viver, mas a Bíblia nos diz que a lei do Senhor, ela é perfeita, e a palavra perfeita, que a palavra lei é a Torá, especialmente essa palavra era muito usada para o decálogo, também usada para o Pentateuco, mas aqui tem um sentido mais geral. A palavra, o ensinamento, o preceito, ele é perfeito. Não existe mácula, não existe nenhuma sombra de variação. A palavra de Deus, ela é perfeita, e por isso é que ela restaura, ela refrigera a alma da gente. A sua palavra não somente é perfeita, mas ela é fiel, e ela dá sabedoria aos simples. Nós, quem somos nós, meus irmãos? Nós não somos, em comparação a esse universo, quem dirá em comparação a Deus, nós não somos absolutamente nada. Isaías vai dizer que todos os exércitos da terra, todos os grandes e poderosos são considerados diante de Deus como a gota que cai de um balde, são como menos do que nada, meus irmãos. Mas a palavra do Senhor dá sabedoria aos simples. Ou seja, ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e também alegram o coração. Nós lemos aqui no início que o Senhor transforma, Ele retira de nós o pano de saco e cinza e nos reveste com vestes de louvor. Somente Deus pode fazer isso na vida de alguém. Somente Deus pode curar a alma daquele que não tem mais perspectiva na vida. Não existe filosofia, não existe discurso, não existe religião nenhuma. Somente Cristo Jesus, entrando no coração de alguém, pode restaurar a alma do perdido. E transformar a tristeza em cânticos de louvor, alegrando o coração daquele que outrora estava triste. O mandamento do Senhor é puro, é límpido, é sem mistura, é perfeito e ilumina os olhos. Olha, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós não temos entendimento, e quando eu digo isso com bastante humildade, porque quem somos nós, meus irmãos? Nós somos pequenos. Nós éramos cegos, não conseguíamos enxergar, mas com a iluminação da palavra de Deus, da palavra santa, da palavra maravilhosa, da palavra, faltam palavras para a gente definir, não existem palavras para a gente definir a palavra do Senhor, mas ela ilumina os olhos, ela abre os nossos olhos. É limpo, permanece eternamente. As filosofias, as teorias, as teses, as dissertações, elas são modificadas, a ciência evolui, aquilo que eu acredito hoje, amanhã eu não acredito mais, mas a palavra do Senhor não, ela é permanente, ela é eterna, ela não muda. Louvado seja o nome do Senhor.
seus juízos são verdadeiros e justos, todos. E aqui a palavra juízo tem aquela ideia de algo no tribunal, o veredito de Deus. Quando Deus bate o martelo e diz, é assim, é justo, é correto, ainda que aos nossos olhos nós não consigamos ver dessa forma. Mas os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, todos igualmente justos. Meus irmãos, esses versos, eles nos mostram que, apesar da magnitude da criação de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o nosso norte, a nossa bússola, é a nossa fonte, da qual nós extraímos o conhecimento de quem nosso Deus é. Se nós não tivéssemos a palavra, nós possivelmente não teríamos como saber quem é o nosso Senhor, porque quem diz quem nosso Deus é a palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, o salmista Davi ecoa o seu louvor, enaltecendo os preceitos do Senhor e os seus efeitos na vida da gente. No versículo 10, ele vai dizer, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino ou depurado, e mais doces do que o mel e o licor ou o destilar dos favos. Aqui, meus irmãos, Davi engrandece o valor da lei do Senhor, colocando num patamar de maior valor do que as riquezas, do que o ouro mais fino, o ouro mais puro. A palavra do Senhor, os seus preceitos têm um valor muito maior. Também mais agradável do que os prazeres, os sabores, tudo aquilo que pode refestelar a nossa alma, que pode regozijar o nosso ser, a nossa carne. Nada disso se compara ao valor inefável da lei, da palavra do Senhor. Davi, em outro salmo, diz assim, no Salmo 119, 127, ele disse assim, eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Amém, meus irmãos? Eu queria que nós lêssemos juntos Provérbios 24, 13. Vamos ler? Nós já estamos caminhando para os últimos minutos. São 8h35. Estamos em boa hora. Não vou. Provérbios 24, 13. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Olha que coisa linda. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Meus irmãos, o doutor Russell Shedd, comentando esse texto, ele diz uma coisa que me chamou a atenção e eu espero que chame a atenção de vocês também. Ele disse que se nós levássemos mais a sério um texto como este e apreciássemos o ensino que vem de Deus, mais do que a glória, a honra, a sabedoria e sucesso, que são alvos dos seres humanos, dos homens mundanos, nós veríamos descortinados novos horizontes de gozo, paz, confiança e vitória. Jesus Cristo falou certa vez, como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Nas minhas leituras eu encontrei uma citação que eu gostaria também de compartilhar com vocês. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro. Escute por gentileza.
e mais doce do que o mel. Há uma grande recompensa para aqueles que aguardam no coração, pois a palavra é o antídoto contra o pecado. A palavra é alimento, é leite para o infante, pão para o faminto e carne para o maduro. A palavra de Deus é como água que dessedenta e purifica, é bálsamo para os feridos, refrigério para os cansados e espada para os indefesos. A palavra de Deus é arma de combate e também vitoriosa, pois tem saído sobranceira de todas as fogueiras da intolerância e triunfante em todas as batalhas do ceticismo. A palavra é a bigorna do Espírito, que esmiuça todos os martelos dos críticos, e a verdade irrefutável, que prevalece em todos os tribunais. De fato, ela é mais valiosa do que o ouro e mais saborosa do que o mel. Aqueles que a conhecem têm grande sabedoria, aqueles que a guardam têm grandes benefícios, e aqueles que a proclamam têm grande alegria e abundantes frutos. Meus irmãos, o versículo 11 caminha para a parte final do texto. Nós lemos que também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. A palavra de Deus, meus irmãos, é por ela que nós aprendemos a viver dignamente, agradando ao nosso Senhor. Então, nós concordamos que é de indescritível grandeza e demasiadamente importante guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. O salmista disse: eu guardei a palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. A palavra de Deus nos ajuda a não pecar contra Deus e contra os homens. Davi diz: quem pode entender os seus erros? Expurga-me ou absolve-me tu dos que me são ocultos. Aqui Davi reconhece as suas limitações. Ele pede perdão até pelos pecados que são ocultos, aqueles pecados que são muitas vezes cometidos involuntariamente. Hoje, meus irmãos, nós temos uma vantagem. Nós temos o Espírito Santo, árbitro nos nossos corações. Todas as vezes que nós pecamos, o Espírito Santo nos mostra que nós devemos nos arrepender e retornar ao primeiro amor. Davi diz: também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Aqui, meus irmãos, Davi pede que seja livre da soberba, que a soberba não se assenhoreie dele, para que ele seja sincero, autêntico, íntegro e limpo de grande transgressão. E conclui dizendo: sejam as minhas palavras e a meditação do meu coração agradáveis perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui ele ora pedindo para ser livre da soberba, e conclui pedindo ao Pai sinceridade, integridade, e que dos seus lábios fluam cânticos de louvor, que sejam agradáveis ao Senhor, e que em seu coração e em sua mente reine pensamentos e desejos que estejam em consonância com a vontade de Deus. E aqui me vem à memória aquela passagem que diz para nós: tudo o que for limpo, tudo o que for justo, tudo o que for puro, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E ele diz: Senhor, rocha, segurança, fortaleza, baluarte, redentor, libertador e salvador.
Que Deus, pois, coloque nos nossos corações um cântico de louvor que enaltece o Deus Santo, a sua criação, a sua palavra, os seus atributos. Não queiramos louvores que enalteçam a gente, que digam que a gente vai obter isso, vai obter aquilo. Hoje, essa semana, nós ouvimos aqui uma canção, aqui na nossa igreja, dizendo: para o homem, enquanto de glória eu não te honrar. Meus irmãos, isso é uma tristeza, ouvir uma canção dessa. Enquanto de glória eu não te honrar, nós não seremos honrados, nem revestidos de glória, nem hoje, nem jamais. A glória, o louvor, a exaltação devem ser somente, e tão somente, para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Digamos não a canções que enalteçam o nosso ego, que massageiem o nosso ser, o nosso eu interior. E digamos sim a canções que engrandecem, exaltam, única e exclusivamente o Senhor Deus. São esses louvores que atravessarão gerações. Que Deus, pois, com a graça e com a sua misericórdia, possa nos abençoar. Em nome de Jesus.